Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, atendendo a dupla convocação, dupla santa convocação, hoje, além de Shabbat, maravilhoso Shabbat, estamos comemorando Yom Teruah e o marco civil do nosso povo Israel, Rosh Hashanah. Santa convocação prevista em Levítico, capítulo 23, versos 24 e 25, diz assim: no dia 1º do 7º mês, o Eterno nos manda celebrar o Yom Teruah. O texto diz o seguinte: disse mais Adonai a Moshe: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de shofar. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ou seja, conforme disse, dupla santa convocação. Não podemos fazer obra servil no Shabat, por óbvio também não podemos fazer em nenhuma das santas convocações descritas em Levítico 23, 24 e 25. Capítulo 23, versos 24 e 25. Então, trata-se de Yom Teruah, dia do brado, dia do toque do shofar, de ouvir o toque do shofar. Então o Eterno nos manda ouvir o toque do shofar, mas ele não explica exatamente o porquê. Só que ao longo da história do nosso povo, nós temos, tanto do nosso povo, na parte da Torá, quanto nos profetas, nós temos inúmeros episódios que nos chamam a atenção acerca do toque do shofar. O Cleiton vai colocar aqui 2 vídeos rapidinho, só para nós introduzirmos aqui acerca do toque do shofar. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e já damos sequência. Aumenta o som, Cleiton, por favor. O máximo. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ouvir a voz do shofar. E aí fala dos 4 tipos de toque, viu, gente? O tequiá anuncia a entrada do rei, declara que o Eterno é o único e que não há outro rei que se declare ser igual. É o que está no Shamash. Mas Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Esse toque também é usado para festas e adoração ao Eterno. Anuncia a majestade do Eterno de Israel, aquele que nos deu a promessa do reino e a sua recompensa aos justos, aos tzadikim. O segundo toque é o Shevarim. É o toque que chama o povo a fazer techuvá, arrependimento, e que em meio às aflições do mundo afirma nossa emuná, nossa fidelidade, a nossa confiança na terra. O terceiro toque é o Teruah, exatamente o que dá o nome, Teruah, Yom Teruah. É uma aclamação poderosa a Adonai, que é o nosso Elohim e o Todo-Poderoso do Universo. Pode ser como ecoar de um alarme que convoca o povo à luta ou como um som festivo, manifestação de júbilo e vitória. Esse som, acompanhado de aclamações, é um grito religioso e guerreiro que proclama na emuná e com antecipação a vitória de Adonai, conforme em Números capítulo 10, versos 1 a 10. O quarto toque é o tequiá Gedolá.
último toque longo do shofar soa como uma nota mais alegre e lembra o grande dia, quando o grande shofar será tocado para reunir do exílio todo o povo de Israel com a vinda do Mashiach. Segundo vídeo, querido. O segundo vídeo são os toques, agora esses que vocês viram aqui, de uma forma mais clara. Som. Pode aumentar, Cleiton. About here for the shofar. You're about to hear an amazing shofar call. Live only at Ezra HaPadim House Township Jewish Congregation in Skokie, Illinois, but now available to the whole world via video. Kia Shvarim Trua Kia Shvarim Trua Amém. Queridos, esses são os toques, né, que o nosso povo está acostumado a ouvir, né, acostumaram-se ao longo dos anos, e que toda vez que um shofar é tocado, ele tem um objetivo. Né? Então, esse som, nós ouviremos esse som por ocasião da vinda de Yeshua, o nosso Mashiach, conforme Mateus nos assegura. Então, queridos, a comemoração de hoje, biblicamente, Yom Teruah, né, o dia do shofar, de ouvir o sonido do shofar, a controvérsia que há acerca de Rosh Hashanah, né, trata-se muito mais de uma discussão do que de uma problemática propriamente dita. Né, porque nós temos lá em Êxodo 12, nos versos 1 e 2, onde todos aqueles que se opõem diz o seguinte, Êxodo 12, versos 1 e 2, disse Adonai a Moshe e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, todos que se contrapõem usam esse capítulo 12 e esses versos para dizer que o ano novo, na verdade, seria o que está descrito aqui no capítulo 12. Só que o capítulo 34, verso 22, também de Êxodo, fala o seguinte: também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Então é com base
vê se tem alguma versão diferente, por gentileza. Tem uma versão mais original que fala exatamente aqui com relação a Rosh Hashanah, como cabeça do ano. Então, nós percebemos o quê? E esse é o fundamento do nosso povo para comemorar Rosh Hashanah, exatamente em coincidência agora com a festa das trombetas. É por isso que sempre há essa discussão, mas que não tem grande relevância, sobretudo porque é um marco civil. Lá em Israel, hoje, o mundo inteiro, né, está comemorando Rosh Hashanah, cabeça do ano, o ano novo judaico. E volto a dizer, é um marco civil do nosso povo. Então não vejo nenhum problema quanto a prestigiarmos essa data, sobretudo por conta do que está contido em Êxodo, capítulo 34, verso 22, que fala da questão do fim do ano. Ou seja, se o ano começa no 7º mês, como ele pode acabar agora? Então nós percebemos que tem dois marcos. Um marco religioso, que é colocando o mês de Pêssar como o mais importante, mas tem também um marco civil, aqui colocando esta festa das semanas, festa das primícias da colheita do fim de ano. Como é que é a sua versão, Evandro? Assim, Êxodo 12, 1, né? Não, 34, 22. Êxodo 34. Uhum. Guarde a festa de Shavuot com a produção dos primeiros frutos da colheita de trigo e a festa da colheita da virada do ano. Isso, ok. Alguém tem versão diferente aí, gente? 34, 22? Ok. Então, queridos, o toque do shofar, ouvir o sonido do shofar, conforme eu já disse, ele tem algumas finalidades. Tem, lá em Números, capítulo 10, versos 9 e 10, diz assim: quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, ou seja, aqui é para reunir para uma guerra, que vos oprime, também tocareis o shofar, retinindo, e perante Adonai vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, Rosh Chodesh. Então aqui está falando também no princípio dos meses, nas solenidades, nas nossas alegrias, nós também tocamos o shofar. O shofar é um costume do nosso povo, exatamente por conta da ordem expressa de Adonai aqui em Números capítulo 10, versos 9 e 10. E aí utiliza-se o toque do shofar para várias ocasiões. E no dia de hoje, queridos, no dia de Yom Teruah, é um dia de louvor. Louvor, o que é louvor? Outro dia nós comentamos aqui acerca qual que é o conceito de louvor. O que é louvar a Adonai? Louvar a Adonai, queridos, é apresentarmos a Ele com um coração grato, é termos uma gratidão constante, um espírito constante de alegria e gratidão por tudo quanto Ele faz por nós. Vejam bem, é muito fácil nós agradecermos quando as coisas acontecem de acordo com a nossa vontade. Entretanto, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai. A palavra também diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A palavra também diz que nós devemos dar graças em toda e qualquer situação. Ou seja, se nós temos uma vida de dependência para com o Eterno, se nós efetivamente reconhecemos o Eterno como um soberano, aquele que nos dá instruções claras, e que essas instruções elas são para o nosso proveito, para nos edificar, para nos apresentarmos aprovado, para nos santificarmos no nosso dia a dia, não tem como nós nos insurgirmos em relação àquilo que nos acontece.
Sobretudo porque nós não nos guiamos pelas aparências, nós nos guiamos por aquilo que cremos, por aquilo que professamos, por aquilo que sabemos da fidelidade do Eterno, que Ele já colocou em sua instrução, que se nós cumprirmos a nossa parte, nós temos a plena convicção de que o Eterno cumprirá dele. Então, ou seja, isso é louvar Adonai, isso é adorá-lo. Então, esse dia de hoje é para isso, é um dia de louvor e adoração. Mas o shofar também anuncia, nós estamos aí há 10 dias do Yom Kippur, que é o dia do perdão, estamos no último mês, que é o mês de Elul, que o nosso povo convencionou também colocar como sendo o mês do arrependimento, o mês da Teshuvá. Eu só gostaria de registrar o seguinte, queridos: nós não temos que nomear um mês específico para isso. Por quê? Porque a Teshuvá na nossa vida, ela tem que ser uma constante. Todos os dias, nada obstante o nosso compromisso com o Eterno, todos os dias nós deslizamos. Todos os dias nós temos que nos concentrarmos do compromisso que nós fizemos com Ele, para que Ele efetivamente nos capacite e nos mantenha no caminho, sob pena de sucumbirmos. Então eu não posso eleger um mês para dizer assim, esse é o mês do arrependimento. Outro dia alguém me disse assim, eu não compreendo, porque passo um ano inteiro ausente, quando chega nesse mês, você me perdoa, não sei o que. Realmente isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, ele tem que ser uma constante. E isso está em perfeita harmonia com o que Paulo nos diz acerca de congregar, acerca de estarmos juntos. E aí Paulo adverte, principalmente sabendo que o grande dia já se aproxima. Ou seja, nós temos que nos admoestar mutuamente, nós temos que nos fortalecer mutuamente, senão nós sucumbimos. Queridos, não sei quanto a vocês, mas eu confesso que não raras as vezes que eu percebo claramente que se não fosse o corpo, se não fosse o corpo do Messias, a congregação, a Carral, eu já teria desistido de muita coisa. Então, o que nos mantém, esse elo que nos mantém é exatamente o corpo. Por quê? Porque a palavra diz que o corpo edifica o corpo. E ela diz mais, ela diz que a multiforme sabedoria do Eterno, ou seja, todas as formas da sabedoria do Eterno se manifesta por meio do corpo. E isso é magnífico, porque quantas e quantas vezes nós estamos aqui nas nossas reuniões e às vezes o irmãozinho mais simples fala um exemplo ali que mexe com a gente, aquilo muda o nosso modo de pensar, aquilo nos dá um impulso, exatamente por um testemunho de alguém. Eu fico assim, gente, isso é maravilhoso, o Eterno efetivamente não faz qualquer acepção de pessoas. E quando ele diz que no corpo todos são importantes, não importa essa questão de posição, o dedinho do pé é tão importante quanto o pescoço, o braço, ele tem a sua importância. Eu falei aqui, eu machuquei o meu pé ontem, bati na quina do móvel lá do quarto, e terrível, como o meu corpo todo sofre com isso. Eu estou aqui, de certo modo, aqui sentindo a dor até agora. Então isso é exatamente, gente, o conceito de corpo que o Eterno nos apresenta, e uma forma de nós compreendermos o nosso papel no reino. Quando Yeshua fala que o reino não está com uma aparência externa, e sim que ele está em nós, é exatamente por isso, porque no corpo nós temos a oportunidade de vivermos de forma efetiva o reino que ele nos apresenta. Então, o papel dele, uma vez nos justificando,
né? Uma vez nos reconciliando com o Pai, né? Nós temos a oportunidade de, a partir desse momento, nós crescermos em santificação e crescermos no serviço a Adonai. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Nós temos que produzir frutos. Frutos para nós? Não. Frutos para o reino. Né? Então, Ionteruá, né? Esse toque do shofar nos remete a uma reflexão acerca de todas essas coisas. Né? Então, hoje, esse toque nos chama à salvação, a nossa salvação, por meio de Yeshua. Né? Nós reconhecemos que Yeshua é o nosso Mashiach e todos nós atendemos a esse chamado. Então, queridos, enquanto, por exemplo, o nosso povo fala com relação ao nome escrito no livro da vida, né, que tem um dia certo para escrever, um dia certo para que receba ali um decreto de vida ou morte, né? Nós cremos que por meio do Mashiach nós nos renovamos dia a dia. Por meio do Mashiach, né, nós temos a garantia que enquanto nós permanecermos fiéis, né, nós temos a garantia que o nosso nome não será apagado do livro da vida. Isso é mérito nosso? Isso é porque somos bons? Não. Isso é por causa do nosso compromisso que fizemos com base no que Yeshua fez. Então, havendo Yeshua feito e nos habilitado, agora nós prosseguimos seguindo as instruções daquele que efetivamente sabe como agradar o Pai. E muitas vezes, querido, nós pensamos que sabemos agradar ao Pai e fazemos por nossa conta. E ao fazermos isso por nossa conta, nós erramos. Porque aí passamos a compreender o ensino de Paulo, Shaul, quando ele diz que ele não mais vive, mas Yeshua vive por meio dele. Ou seja, né, a palavra também diz que nós devemos levar tudo à obediência do Mashiach. Ou seja, o que está sendo feito da forma correta, com a motivação correta, ou existe uma outra kavaná, uma outra intenção por trás daquilo que estamos fazendo. Discutimos na reunião de quarta-feira acerca da obediência. Não é mera obediência, não é só obedecer, é como obedecer. O que o Eterno requer é uma obediência qualificada, né? Uma obediência que tem uma razão sólida, uma razão plausível e não uma razão egoística. Eu não faço isso para o meu prazer, eu não faço isso para o meu benefício, eu faço isso pelo benefício comum. Eu faço isso por causa do que Yeshua fez por mim. É óbvio que eu sou beneficiado à medida que eu me proponho a permitir que Yeshua verdadeiramente se manifeste na minha vida e que com isso eu possa transbordar para o corpo, né, para que possa auxiliar os demais irmãos. Tem um comentário de um rabino que fala assim: porque Yeshua, o nosso Messias, morreu por nós e se levantou de entre os mortos, então nós agora podemos dizer Lehaim Olam Katavino, nós temos sido inscritos no livro da vida para sempre. Agora, queridos, esse para sempre, né, na verdade, ele tem uma condição: desde que nós permaneçamos fiéis, ou seja, que nós renovemos o nosso compromisso com o Eterno dia após dia, acordando, fazendo as orações, nos colocando na dependência do Eterno e clamando pela misericórdia dele para que nós possamos vencer aquele dia.
Porque se nós levarmos de acordo com a nossa vontade, conforme eu já disse, nós vamos errar. E se nós não tivermos um fundamento muito sólido, nós podemos desistir da caminhada. E é muito interessante, queridos, quando nós olhamos para Levítico 23, sobretudo para essa maravilhosa festa de hoje, onde o mundo aí fora pratica tantas festas profanas, e vem o Eterno e fala assim: essas são as minhas festas, santas convocações. Santas convocações, ou seja, são sagradas, são separadas para um povo que também é separado para aquele que faz um compromisso com ele, para aquele que está na aliança. Estudamos aí, temos estudado aí nas parashiot anteriores acerca da aliança, do nosso compromisso com o Eterno. Então, uma vez feito esse compromisso, nós temos a sabedoria que o Eterno nos dá para distinguirmos entre aquilo que é profano e entre aquilo que é santo. E aí nós temos a tranquilidade, a serenidade de cumprir esses mandamentos de forma a nos beneficiar, porque o Eterno, tudo que o Eterno faz é para o nosso bem, e ao mesmo tempo estarmos aí obedecendo à vontade do Eterno. Por exemplo, queridos, hoje, dupla festa, Shabat, Santa Convocação, dia de descanso solene. Muitos do segmento judaico, inclusive messiânico, ignoram esse mandamento. Uns ainda, talvez por circunstâncias, não conseguiram ainda se liberar dessa obrigação, ainda tem um trabalho que o obriga a trabalhar nesse dia. Agora outros que já estão numa caminhada e que mesmo já após um decurso de tempo optam por um trabalho que os obriga a trabalhar nesse dia. Então, assim, é lastimável, é uma pena que não haja um comprometimento nesta aliança ao ponto de reconhecer que a vontade de Adonai tem que prevalecer. Nós não podemos, conforme eu já disse agora há pouco, nós não podemos relativizar os mandamentos, nós não podemos flexibilizar. O Eterno, Ele nos põe e Ele nos quer por cabeça. Ele não nos põe por cauda. Cauda é para quem não obedece. Agora, aqueles que obedecem, o Eterno vai aplanando os caminhos. E a palavra diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a caminhada é progressiva. Ela é progressiva, ascendente, de vitória em vitória. E aí, quando alguém que diz conhecer a palavra do Eterno opta de forma deliberada a transgredir o mandamento do Shabat, o mandamento das festas bíblicas, de forma deliberada, eu sinto dizer que não há muito o que fazer. Não há o que fazer. E a palavra em Hebreus fala isso, que de forma deliberada nós fazemos aquilo que nós sabemos ser errado, não resta mais sacrifício. E pelo contrário, nós estaríamos então vilipendiando, desprezando o sacrifício que Yeshua já fez por nós. E diz mais, diz que era melhor que nós não tivéssemos conhecido do que conhecendo, se eventualmente agirmos desta forma. E aí, queridos, isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com intimidade com o Eterno, que é o que eu sempre enfatizo aqui. Nós precisamos de experiências com o Eterno, nós precisamos provar o Eterno. Não provar no sentido de desafiar, não provar para que eu receba alguma recompensa, mas fazer a prova dentro
do nosso compromisso de sermos fiéis, assim como Abraão fez. Né? O que Abraão fez foi uma prova de emuná, de confiança no Eterno, de fidelidade com o Eterno. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele simplesmente abandona tudo e vai. Né? E aí, por óbvio, por conta dessa conduta pronta, por conta dessa obediência eficaz, o Eterno consolida a aliança com ele, e é por meio dessa aliança é que veio o Messias Yeshua, e é por meio dessa aliança feita com Abraão que estamos aqui hoje, celebrando inclusive estas santas convocações. E em todas as santas convocações, queridos, aqui em Levítico 23, começando por Pêssar, Páscoa, todas elas apontam para o Messias. Isso é outra coisa que nós temos que ter em mente. Tudo aponta para aquele que viria desde Gênesis, quando o Eterno ele promete enviar a semente da mulher, ou seja, um homem não é outra coisa, um homem. Yeshua é chamado de filho do homem, não é um semideus, não é Deus, é homem. Então o Eterno promete nos enviar a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, e desde então tudo aponta para que esse filho do homem assuma o governo, para que esse filho do homem, uma vez consolidado o sacrifício e principalmente tendo a primeira festa, que é Pêssar, como aquela festa que registra e tem o condão de ser ali um indicativo do sacrifício que Yeshua faria, né? Então todas elas apontam para o Messias, que significa para o ungido de Adonai, alguém que ele ungiu, né? Lá em Atos retrata isso, assim como o Adonai ungiu Yeshua de Nazaré com o Ruach HaKodesh em poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Eterno era com ele. Ou seja, ele foi ungido. E é essa unção que faz com que ele seja reconhecido como Filho de Deus e que seja apto a nos justificar, seja apto a ser o nosso modelo, né? E aí fazer com que todas essas festas apontem para ele, para a obra redentora que ele faria. Então, em Pêssar, ele é o Cordeiro Pascal, né? Na Páscoa, ele representa o próprio Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Agora, como que Yeshua tira o pecado do mundo? Né? Não se trata, gente, de algo automático. Né? O que nós aprendemos ali no secular é que uma vez Yeshua tira o pecado do mundo, é como se não existisse mais pecado no mundo. Isso é verdade? É óbvio que não. Nós lidamos com isso no nosso dia a dia. Feche a porta, por gentileza. Então, queridos, esse pecado ele é tirado do mundo à medida que alguém faz um compromisso e se mantém, né, entra nessa aliança e começa a praticar atos de obediência, tal qual Yeshua fez. Né? Então, a medida da santificação de uma pessoa é que o pecado vai saindo do mundo. Né? Não é outro raciocínio. Então, aí está a nossa santificação e os primeiros frutos. Nós temos aí as primícias, né? A festa das primícias, que aponta também para esses primeiros frutos decorrentes da nossa aliança com o Eterno, decorrente aí da nossa justificação. Uma vez justificados, nós entramos nesse processo de santificação para apresentarmos frutos dignos da Teshuvah, desse arrependimento que professamos. Em Pentecostes, Shavuot, a festa de Shavuot, né, é o poder de Adonai por meio do Ruach HaKodesh que nos capacita para sermos testemunhas. Né, Yeshua deu uma ordem muito clara aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém.
né, até que sejais revestidos de poder. E esse poder ele vem do Pai, mediante o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, que nos capacita a andarmos nessa obediência. Lá em Ezequiel 36, 26, queridos, fala exatamente isso, que ele nos daria um novo coração, ele colocaria em nós o seu Espírito, para que nós conseguíssemos, ou para nós conseguirmos andar em plena obediência aos estatutos, ordenanças e mandamentos. E prestem atenção, todas as vezes que nós eventualmente nos esquecermos disso, né, nós vamos errar. Por quê? Porque nós achamos que somos capazes de fazer por nós mesmos e não conseguimos. E aí é que está o grande segredo e a grande controvérsia do mundo judaico. Não é? Eu falava com os irmãos aí na reunião de quarta-feira, parece um ciclo que nós damos uma volta completa e paramos no mesmo ponto de partida. E é verdade, só que com uma diferença: compreendendo a motivação, compreendendo o como. Ou seja, o segredo é obedecer, né? Nós temos isso em vários pontos, né? Que o Eterno diz que Ele não quer sacrifícios, Ele quer obediência, né? Obediência eu quero, né? Então eu não quero sacrifícios, eu quero que vocês me obedeçam. Então, mas o nosso povo, sobretudo o segmento ortodoxo, eles têm essa linha muito clara, né? No sentido de obedecer a Torá do Eterno. Ora, se o segredo é obedecer, e se eles em tese obedecem, onde está o problema? Kavaná. Tem a ver com a Kavaná, mas tem muito mais a ver com a real percepção de quem somos. Porque à medida que nós recebemos, por exemplo, o nosso filho, né, ele recebe uma ordem. Ele tem duas formas de cumprir essa ordem, né? Ele pode obedecer ou ele pode desobedecer. Agora, no obedecer, ele pode fingir que ele obedece. É aquele famoso exemplo da criança que recebe o comando para ela levantar de uma cadeira, por exemplo, e ela resiste até o ponto que ela levanta, mas ela diz para si mesma, no coração: eu estou sentado. Ou seja, aparentemente, externamente ela está obedecendo, mas internamente, né, aí tem a ver com a Kavaná, com a intenção dela. A intenção dela é de desobedecer. E é esse o ponto, queridos. É esse o ponto. Por quê? Porque a palavra nos dá também inúmeras advertências acerca do nosso coração. Fala que o nosso coração é enganoso. E aí, quando nós ouvimos isso, eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim: como assim? Meu coração me engana? Né? Nós aprendemos aí no mundo que nós temos que seguir o nosso coração, né? Por isso que o mundo está do jeito que está, né? Nós temos que seguir a instrução da terra, porque a palavra da terra diz que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, e que ele é enganoso. Ou seja, temos que duvidar das nossas motivações. E aí, quando nós obedecemos, pensando que nós temos condições de fazê-lo de modo a agradar o Eterno, nisso nós estamos pecando, né? E assim, tem inúmeros exemplos na palavra que demonstram isso. Então, o nosso povo pensa que o simples fato de obedecer, de fazer um checklist, não, guardar o Shabat, seguir as festas, fazer isso, fazer aquilo, e vai dando um checklist, isso não tem o poder de fazer com que eles sejam apresentados santos, puros diante da terra. Por quê? Porque tem algo interno que não pode ser modificado, a não ser por meio do sacrifício de Yeshua, que nos purifica e nos perdoa os pecados passados. E aí é interessante que eu mencionava nessa reunião, né, isso é tão claro que Paulo fala assim:
a tônica da pregação é que Yeshua é o ungido de Adonai, ele é o sacrifício, ele é que nos reconecta com o Pai, porque ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. E a ressuscitação dele é que efetivamente convalida toda a obra dele. E aí estava tendo uma discussão lá em Coríntios acerca se havia ou não ressurreição. E era um negócio tão paradoxal, e Paulo falou assim, mas peraí, nós estamos aqui apregoando que Yeshua ressuscitou, e é exatamente o fato dele ter ressuscitado é que concluiu a obra junto ao Pai, de modo que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então a ressurreição é a base. Se vocês estão discutindo se há ou não ressurreição, ora, tem algo errado, isso é contraditório, né? Porque se não há ressurreição, e aí ele diz, Yeshua não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, tudo que nós cremos é vão, e aí nós estamos o quê? Perdidos nos nossos delitos e pecados. E aí ele retoma o raciocínio, mas é claro que Yeshua ressuscitou. E aí, havendo ressuscitado, havendo concluído a obra dele, e tal, aí agora nós vivemos tomando por base a vida de Yeshua, permitindo com que ele efetivamente viva em nós, ou seja, ele tomou a nossa forma, a nossa condição humana, ele sendo humano, ele soube o que é estar na carne e soube renunciar a essa vontade da carne para agradar ao Pai. E agora nós temos que fazer exatamente o que ele fez, né? Tendo ele feito isso, nós olhamos para ele agora e declaramos, nós queremos fazer exatamente como o nosso Mashiach Yeshua fez. E aí, queridos, nós só vamos conseguir fazer se nós incorporarmos isso. Não pode ser mediante o nosso próprio comportamento, tem que ser por meio de Yeshua. Se eu for por mim mesmo, não, então beleza, é por meio de Yeshua, então tá tranquilo, eu vou, só que eu não coloco Yeshua, né, o que Paulo diz que Yeshua está vivendo nele, né, e que Yeshua tem que viver em nós, apesar de declararmos isso, os nossos frutos não demonstram que nós estamos fazendo dessa forma, ou seja, nós não estamos permitindo efetivamente que Yeshua viva em nós. E se isso não acontecer, os nossos atos não serão válidos perante Adonai. Isso é muito sério, E ao mesmo tempo, né, é um alerta para nós, para que nós busquemos isso com todas as nossas forças, no sentido de rogar ao Pai por capacitação do Ruach HaKodesh, do Espírito dele, para que isso seja de fato uma marca nossa. Por isso que João fala que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Exatamente, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Aquele que se diz arrependido, e arrependido aí o termo é techuvá, né? Fazer o retorno é não agir mais de acordo com a própria vontade. Queridos, eu falo isso com muito temor, tá? Porque essa pregação é para mim também, né? Conforme eu já disse, se não fosse a seriedade do corpo, a santidade do corpo, a seriedade do compromisso, né, nós desistimos. É muito mais fácil desistir, chutar o balde, é muito mais fácil do que fazer um esforço para prosseguir. É por isso que todas as alianças que o Eterno institui, né, elas são custosas. O casamento, por exemplo, uma aliança sagrada. Eu vejo isso a miúde no meu escritório. É muito mais fácil separar, é muito mais fácil divorciar, é muito mais fácil abandonar. Porque não dá trabalho, ou dá menos trabalho.
A pessoa não quer, quer saber? Então ele larga e abandona e vai embora. Né? Agora, por quê? Porque não quer renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Adonai. No caso do casamento, né, a palavra diz o quê? Adonai odeia o divórcio. Adonai odeia o divórcio. O Yeshua coloca uma pá de cal nisso, dizendo que o Pai ajuntou, não separe o homem. Mas o homem quer se separar, ele quer ter 1, 2, 3, 4 mulheres. Essa é a vontade humana, não é a vontade de Adonai. Então, somente nesse processo, queridos, de techuvá, de arrependimento, né, de reforço do nosso compromisso com o Eterno, é que nós conseguimos, por meio do Ruach HaKodesh, forças suficientes para que nós possamos resistir a essas investidas que vêm e nós possamos fazer aquilo que é certo. E aí, queridos, nessa festa de trombetas, né, que tem um condão aí de fazer com que nós despertemos. Lá em Efésios 5,14 fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Yeshua resplandecerá sobre ti. Ou seja, quem não está em Yeshua é como se tivesse morto. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Yeshua resplandecerá sobre ti. Então, queridos, essa é uma época de uma maior consciência e urgência da nossa necessidade de arrependimento, de fazer techuvá. Né? Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo de uma forma muito rápida, né? Vários eventos acontecendo no mundo afora, né? Que a cada dia nós ficamos mais assustados. Né? Eu não imaginava ver coisas que hoje estou vendo, e certamente os irmãos também. Né? Então, as Escrituras nos dizem, diante desse cenário, que nós estamos sim no tempo do fim. Né? E que isto, de agora para frente, tende a se tornar ainda mais dramático. Né? Então, nós temos que continuarmos perseverando no nosso compromisso para que nós obtenhamos a aprovação de Adonai mediante aquilo que Yeshua fez por nós. Abre Mateus 24:8, por gentileza. Mateus 24:8 diz assim, aliás, a partir do verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Yeshua sentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o ungido, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas, queridos, são aqueles que apresentam uma mensagem fora da originalidade do Pai, usando inclusive o ensino de Yeshua para desvirtuar essa vontade, né? Para dizer que Yeshua aboliu a Torá, que não precisa mais da Torá, né? E assim por diante. E por se multiplicar a anomia, ou seja, o afastamento daqueles
né, que teriam que cumprir a Torá, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos, requer perseverança, requer perspicácia, requer o fortalecimento no relacionamento com o Eterno, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Lá em Lucas 21, abram em Lucas 21. Vejam como que Lucas apresenta a situação. Lucas 21, versos 28 até o 36. 21, 28, diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Que coisas? Então vamos voltar para o 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão do terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos que está próximo, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Adonai. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, nós temos que perseverar, nós temos que nos ajuntar, nós temos que nos admoestar mutuamente, nós temos que buscar o conhecimento do Santo e praticar aquilo que o Eterno requer de nós, para que nós consigamos forças para nos apresentar no fim, após muita perseverança, apresentarmos de pé, não caídos, não rastejantes, de pé perante Yeshua, perante o Filho do Homem. Apocalipse 1:10, Apocalipse 2:7-3 e o verso 22 diz o quê? Que o toque do shofar tem que chamar a nossa atenção de forma urgente. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Ruach está nos dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir. O que é isso? Todo mundo não tem ouvido? Nós usamos essa expressão muitas vezes. Nós estamos conversando com alguém e a pessoa está nos escutando, mas ela não nos ouve. Ela está em outro lugar, né? Ela não está nem aí para aquilo que está sendo dito, né? Então, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo nessas últimas horas. Isaías 58:1, queridos, fala assim: chorai bem alto, não recueis. Levanta sua voz como um shofar e declare ao meu povo a sua transgressão, ou seja, os seus pecados. É hora, queridos. Como assim? Eu vou declarar a alguém os pecados dele? A palavra tem N advertências acerca disso, né? Se você vir o seu irmão pecar, vá até ele. Se você vir o seu irmão pecar, advirta-o. Se você vir o seu irmão pecar, né, tire ele desse caminho, porque se você fizer isso, você vai livrar a alma dele e você também vai ser recompensado por isso. Agora, se você for omisso acerca disso, né, o pecado do irmão vai recair sobre você também.
Então, queridos, já falei muito sobre isso. Isso é corresponsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Esse é o princípio maior de corpo, de carral, de congregação. É exatamente isso que Isaías está nos advertindo aqui. 1 Pedro 1,16, Hebreus 12,14, tem a tônica de dizer o seguinte: arrependam-se, abandonem toda desobediência e pecado para escapar dos julgamentos vindouros. O shofar está nos acordando e nos chamando para a obediência. Já é tempo de nos voltarmos de todo o coração para Adonai, o Santo de Israel e o nosso Redentor, e atingirmos o padrão que Ele requer de nós, qual seja: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá Adonai. E aí, queridos, eu concluo dizendo o seguinte: o tempo está se esgotando. Nós devemos operar a nossa salvação, ou seja, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então a salvação precisa ser desenvolvida. Nós não podemos aceitar a doutrina que se pregou por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, fazendo aí todos os esforços para sermos encontrados em paz com Ele, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Por fim, queridos, no livro de Apocalipse, João recebe de Yeshua a revelação, onde ele diz que soava como um shofar, proclamando: sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer. Ou seja, tudo isso aí que está acontecendo no mundo, são cumprimentos, são cumprimentos de profecias. Apocalipse 18, 14 fala: sai dela, povo meu, não quero que você compartilhe dos pecados do mundo. Então, queridos, nós recebemos o Ruach HaKodesh com um único objetivo. O Espírito Santo não nos é dado para qualquer tipo de espetáculo pessoal. O Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, é nos dado para andarmos em obediência àquilo que Adonai nos apresenta, sobretudo com a plenitude do nosso Mashiach Yeshua. Que tenhamos ouvidos para ouvir o toque do shofar, que tenhamos ouvidos para ouvir a mensagem, que esse dia, Yom Teruah, festa das trombetas, que esse sonido do shofar possa de fato nos despertar do sono e que nós possamos viver uma vida de santificação a cada dia, de modo a que atendamos ao tempo decorrido e efetivamente nos apresentarmos de pé quando Yeshua, o nosso Mashiach, vier. Shabbat Shalom a todos, Shana Tová, Omen Tukar.